Marcos capítulo 5. Nós estamos em uma série de mensagens, cultos e celebrações de domingo sobre a família no altar de Deus. E eu gostaria de deixar uma palavra ao seu coração esta noite acerca de duas famílias que foram abençoadas por Cristo dentro desse texto que nós iremos ler. Marcos 5, a partir do versículo 21, está escrito assim: Tendo Jesus passado no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo, prostrou-se aos seus pés. Ele rogava muito, dizendo: Minha filha está quase morta, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele, e grande multidão seguia apertando-o. Certa mulher que havia 12 anos, que tinha uma hemorragia, e havia padecido muito na mão de vários médicos, tendo gastado tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo cada vez mais a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele entre a multidão, e tocou nas suas vestes. Dizia ela: Se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sei que eu serei curada. Imediatamente Jesus estancou nela a hemorragia, e ela sentiu no seu corpo estar curada daquele flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se na multidão e perguntou: Quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos: Mestre, vês que a multidão te apertas e dizes: Quem me tocou? Jesus, porém, olhava em redor para ver quem isto fizera, e a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e lhe declarou toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e seja curada de todo este teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem disseram: Tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, tendo ouvido essas palavras, disse a ele: Não temas, crê somente. Não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e planteavam. E ao entrar lhes disse: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, apenas dorme. Aquelas pessoas riram dele. Tendo ele, porém, feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que significa: Menina, te ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então assombraram-se todos com grande espanto, mas Jesus mandou-lhes expressamente que a ninguém contassem, e ordenou que dessem de comer a menina. Se você leu comigo, diga amém. Marcos capítulo 5 nos fala sobre 3 grandes milagres que Jesus realizou. O primeiro deles nós conhecemos como a libertação do endemoniado de Gadara. Jesus deixa a região da Galileia, entra com seus discípulos em um barco, atravessa o mar da Galileia e vai a Gadara, na região de Decápolis, para atender um único homem. Um homem que nós não sabemos o seu nome. Ele era possuído, dominado por uma legião de demônios. E a Bíblia diz que após o Senhor libertá-lo, trazê-lo de volta à normalidade da vida, o Senhor mais uma vez vai entrar com os seus discípulos no barco para retornar à Galileia. Quando ele chega de volta à Galileia, na cidade, na região de Cafarnaum, algo muito comum vai acontecer. Uma multidão está esperando Jesus chegar. O diferencial daquele dia é que na linha de frente da multidão existe um homem chamado Jairo. Quem é Jairo? Jairo, ele é o líder da sinagoga de Cafarnaum. Só para você ter uma noção da importância das sinagogas, as sinagogas, elas não são criadas em Israel. Em 587 a.C., o povo foi levado cativo para a Babilônia. 70 anos eles ficaram aproximadamente na Babilônia. Lá na Babilônia criaram as sinagogas. O que era a sinagoga? A sinagoga não era como, por exemplo, o templo, um local que tinha átrio, lugar santo, lugar santíssimo, não. Não era um local de se oferecer ofertas de liturgias como o cumprimento da lei de Moisés,
mas era um local apenas para se reunir, para congregar, e para que durante aqueles 70 anos de exílio, o povo mantesse viva a fé, a crença, a tradição e a esperança de que Deus haveria de guardá-los, principalmente dentro da convicção religiosa que eles tinham no Senhor durante todo aquele período. 70 anos depois, quando o povo retorna novamente para Israel, eles trazem consigo a ideia da sinagoga, e eles começam a criar sinagogas por todo Israel. Porque quem morava, por exemplo, na Galiléia, em Cafarnaum, estava do templo a 2 caminhos. O primeiro era passando por Samaria, 7 dias de viagem a pé. O segundo era passando por Jope, 14 dias de viagem a pé. Os judeus não gostavam de passar por Samaria, eles preferiam fazer um caminho que era o dobro da viagem. Então imagina que você está a 14 dias do templo. Então você tinha que viajar 14 dias, celebrar o seu culto e voltar depois 14 dias para casa. Pelo menos uma vez por ano eles tinham que ir ao templo em Jerusalém para celebrar uma das grandes festas dos judeus. Então isso era uma logística muito cansativa. Então as sinagogas foram muito úteis para quem morava longe de Jerusalém, principalmente na região da Galiléia. Cafarnaum era uma das principais cidades da Galiléia. Todo mundo conhecia quem eram os líderes das sinagogas. Só que na época do ministério de Jesus, o cenário que o Novo Testamento nos desenha era um cenário muito interessante dentro desse contexto, porque cada vez mais as pessoas evitavam ir às sinagogas para seguirem Jesus. Porque quando elas iam às sinagogas, elas ouviam apenas uma explicação sobre a lei. Mas quando elas iam onde Jesus estava, além delas terem as boas novas do Evangelho sendo pregadas, elas tinham também os seus enfermos sendo curados, os seus endemoniados sendo libertos, e aqueles que estavam em trevas sendo alcançados pela maravilhosa e pela verdadeira luz. A Bíblia diz, por exemplo, que o líder da sinagoga de Nazaré havia tentado lançar Jesus de um precipício, tentaram matar Jesus, porque no dia de sábado ele havia pegado o livro da lei e havia dito um texto do profeta Isaías, que diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu, para pôr em liberdade os que estão cativos, anunciar o ano aceitável do Senhor, e aquele era um texto para se cumprir apenas no dia que o Messias viesse. Então os líderes das sinagogas estavam querendo destruir o Senhor. É dentro desse contexto que um homem chamado Jairo vai procurar Jesus. Ele não vai de noite, ele vai de dia. Nicodemos foi, mas foi de noite. Ele vai de dia, ele vai se expor ao julgamento que as pessoas vão fazer sobre ele. E o que ele está dizendo é o seguinte: Senhor, eu reconheço o senhorio do Senhor. Eu reconheço o poder que há em ti. Eu tenho um problema, a minha única filha está muito doente, quase morrendo, e eu vim aqui pedir para que o Senhor possa resolver a minha situação. Se você perceber bem o comportamento de Jairo, ele vai enobrecer, na verdade ele vai ressignificar a motivação das pessoas que procuravam Jesus. A grande maioria das pessoas que procuravam o Senhor, elas não queriam relacionamento, elas queriam apenas o favor do Senhor para os seus problemas. Eram 10 leprosos, quantos foram curados? Os 10. Quantos voltaram para agradecer? Um só. A mulher, por exemplo, que nós lemos, a mulher do fluxo de sangue, se não fosse Jesus perguntar quem foi que me tocou, a gente não ia nem saber dessa história. Ela já tinha sido curada, estava saindo de fininho. Ela não queria envolvimento público com o Senhor, ela queria apenas receber o milagre que o Senhor poderia realizar por ela. Jairo poderia muito bem ter feito como o centurião de Cafarnaum, ter dito: Senhor, é só uma palavra do Senhor ser dita e a minha filha lá em casa vai ser curada, livre do mal e vai ter a sua saúde restaurada. Mas ele não fez isso. A motivação que guiava o seu coração ia além disso. Ele não queria apenas a cura da sua filha, ele queria mais do que isso. O seu principal pedido é: eu quero fazer um convite ao Senhor, eu quero ter a tua presença dentro do meu lar. Eu quero que o Senhor vá lá em casa. Eu quero andar e eu quero ter a tua presença junto comigo. Eu quero que as pessoas saibam que eu não tenho vergonha de me identificar publicamente contigo. Deixa eu lhe falar uma coisa: Deus tem milagres extraordinários para realizar na sua vida. Só que mais importante do que o milagre que Ele tem a fazer por você é um relacionamento que você pode começar a construir com Ele.
O que Jairo está dizendo é: eu quero mais do que o favor das suas mãos, eu quero acesso ao seu coração. Eu quero mais do que o milagre que o Senhor pode realizar. Eu quero ter a tua presença dentro do meu lar. Eu quero te apresentar para a minha família. E eu vim aqui para te convidar para que o Senhor vá lá em casa comigo. Só tem um problema aqui. Uma mulher, você pode repetir comigo? Diga: uma mulher chega do nada. E o que ela faz? Ela toca nas orlas das vestes do Senhor, porque ela diz no seu coração: se eu tão somente tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curada. Nós sabemos pouca coisa sobre essa mulher, mas o que sabemos sobre ela já nos encoraja muito. Primeiro, o problema que essa mulher tem é um problema hormonal. O ciclo menstrual dela é constante. Se essa mulher fosse brasileira, legal. O problema é que essa mulher é judia. E a lei dos judeus dizia que nesse período, cerimonialmente, ela ficava impura. Ela tinha que sair da cidade para um arraial onde ficavam as mulheres no mesmo período. E se porventura ela tivesse um distúrbio, um fluxo, como essa mulher tinha, a contagem para a purificação cerimonial era o seguinte: a lei dizia que no dia que findasse o ciclo, ela tinha que contar 7 dias. Quantos dias? 7. No pôr do sol do 7º dia, ela voltava, oferecia uma oferta de purificação ao sacerdote, e cerimonialmente, de novo, ela era considerada pura para entrar na cidade. Há quanto tempo que essa mulher não conseguia contar esses 7 dias sem esse fluxo? Há quanto tempo ela não ia em casa, não abraçava os seus pais, ou se já era casada, estava com a sua família ou com os seus filhos? Quantas perguntas sem respostas essa mulher caminhava silenciosamente no seu coração? Eu sou filha de Abraão, por que Deus permitiu essa dor alcançar logo a minha trajetória? Deixa eu te falar uma coisa: essa mulher era uma mulher emocionalmente ferida. Eu tenho uma boa notícia para te dar esta noite: Jesus ainda restaura pessoas emocionalmente feridas. Não importa qual é a dor do seu coração, as feridas da sua alma, os traumas, as angústias, as raízes de amargura que talvez há muito tempo você tenha caminhado, talvez até silenciosamente com ela, e que talvez ninguém tenha percebido. Deixa eu te dizer uma coisa: Cristo te ama, Ele se importa também com as suas emoções, e Jesus tem cura para as feridas da nossa alma. Essa mulher, ela vem porque no seu coração ela está dizendo: se eu tão somente tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curada. Deixa eu te fazer algumas perguntas aqui. Essa mulher era melhor do que as outras pessoas que estavam naquela multidão, sim ou não? Não. Além dela, tinha mais gente enferma ali precisando de um milagre? Sim. Além dessa mulher, outra pessoa é curada nessa multidão? Não. A filha de Jairo é ressuscitada. O único registro de cura é essa mulher nessa multidão. Pergunta crucial: se essa mulher não tivesse tocado nas orlas das vestes do Senhor, ela teria sido curada? Provavelmente não. O que eu estou te falando é que a cura dessa mulher está totalmente ligada à atitude que ela teve de tocar no Senhor. Essa mulher ensina uma coisa para a gente. Você está comigo? Diga amém. Essa mulher ensina para a gente o seguinte: existem algumas mudanças que só irão acontecer na sua vida se você provocá-las, em vez de esperar que elas aconteçam naturalmente. A questão aqui não é a pessoa, a questão aqui é a atitude. Você pode repetir comigo? Diga: a questão não é a pessoa, a questão é a atitude. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Jesus tinha 12 discípulos, amava ambos. Um teve uma atitude diferenciada, João, foi o único que foi até a cruz. Pedro negou, Judas traiu, os outros 9 se esconderam. Aí, 60 anos depois, esse João é o único discípulo que ainda está vivo. E a Bíblia diz que ele está preso na ilha de Patmos por amor a Cristo. E a Bíblia diz que, lançado ali para morrer, o Senhor vem. No dia do Senhor, que ali é uma expressão grega para o dia de domingo, ele diz: no dia do Senhor eu vi por trás de mim um grande resplendor. Quando eu virei-me para ver quem falava comigo, eu vi 7 castiçais de ouro.
No meio dos 7 castiçais de ouro eu vi um semelhante ao Filho do Homem. Ele estendeu sobre mim a sua destra. Ele disse: João, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto, mas hoje estou vivo, e tenho as chaves na minha mão da morte e do inferno. E vim para te dizer, João, não temas, porque eu vou te revelar coisas extraordinárias que ao homem não é comum saber. A pergunta é: João era melhor do que os outros discípulos, sim ou não? Não. Os outros discípulos viram Jesus depois da ascensão de Cristo? Não. João é o único que tem essa experiência. E ele recebe a revelação do Apocalipse. Por quê? Porque atitudes diferenciadas em Deus vão te levar a viver experiências diferenciadas com Deus. O mesmo João que foi fiel até o final é o mesmo João que recebeu uma das revelações mais extraordinárias da história, a revelação do Apocalipse, e viu o seu Cristo antes do final da sua trajetória de vida. Deixa eu lhe falar uma coisa: existem atitudes especiais da sua vida que vão desatar um futuro extraordinário e que vão fazer com que o favor de Deus venha de uma forma extraordinária também sobre você, porque atitudes especiais vão te fazer viver resultados também especiais. Você está entendendo isso? A cura não está ligada ao tipo de gente, a cura está ligada ao tipo de atitude. Há mudanças que só irão acontecer na sua vida se você provocá-las. Há ciclos que só vão fechar, e existem fases novas que só vão começar a partir de uma atitude sua. Se você pode, ajude alguém perto de você, encoraje essa pessoa, diga: atitudes diferenciadas vão te levar a viver experiências diferenciadas. Esses dias eu ouvi uma história que eu achei ela muito interessante. Um pastor chamado Robert Madu, ele é pastor em Dallas, no Texas. Ele recebeu um convite para pregar em Atlanta, na Geórgia. Quando ele chega no aeroporto, porta do aeroporto fechada, quase já o horário do voo dele, aquilo começa a incomodar ele. E ele começa a ficar preocupado, a porta do aeroporto fechada, já era a hora dele entrar para embarcar. E de repente ele se aproxima um pouco e a porta do aeroporto abre. E ele fala assim: ufa, quase que eu perco o meu voo. Ele vai até o toalete, vai até o banheiro, e quando ele se levanta, a descarga automaticamente é ativada, sem que ele precise apertar botão algum. E ele para e diz: uau, Deus deve ter algo muito extraordinário para realizar nessa viagem. Quando ele coloca a mão sobre o lavabo e tira a sua mão, automaticamente a torneira derrama água sem que ele precise abrir torneira ou apertar botão algum. E ele pensou consigo: as coisas estão acontecendo muito fáceis. Deus deve ter um plano muito especial para essa minha ida. E enquanto ele estava falando isso, a sensação que eu tive foi a mesma que você está tendo. Será que ele não havia percebido que em ambientes como aeroportos as coisas funcionam por meio de sensores? Se você se aproxima de uma porta, ela se abre. Se você se levanta, a descarga é ativada. Se você coloca a mão, a água desce sobre a torneira. E a lógica que ele construiu é a seguinte: existem coisas que já estão prontas para acontecer na sua vida, mas enquanto você não se alinha e posicione em relação a elas, mesmo elas estando prontas, elas permanecem ainda sem acontecer. Estou liberando uma palavra de Deus sobre a vida de alguém esta noite. Deus vai te dar coragem para que você tenha algumas atitudes e mudanças que vão te levar a viver ciclos novos, fases novas, etapas novas na história da sua vida. Há muita coisa pronta de Deus para acontecer, e o Senhor está falando a você: se alinhe a isso, se aproxime disso, se posicione diante dessa realidade. A mão do Senhor vai envolver você, vai guiar o seu coração. Deus vai colocar as pessoas certas, vai te dar as ideias necessárias, vai possibilitar os caminhos necessários para que uma grande história de Deus passe a acontecer na história da sua vida. Há alguém que está entendendo essa palavra? A atitude dessa mulher está totalmente ligada ao que ela vivencia. Ela toca nas orlas das vestes do Senhor. E a Bíblia diz que quando ela toca nas orlas das vestes do Senhor, o Senhor para. E a pergunta do Senhor é: quem foi que me tocou?
Os evangelhos dizem que é Pedro que tem a iniciativa de dizer o seguinte: Senhor, a multidão sempre te aperta, sempre te comprime, o espaço onde o Senhor está é sempre apertado, e o Senhor pergunta: quem foi que te tocou? Eu tenho a sensação que Jesus olha e diz: não, a questão não é o que bateu em mim, a questão é o que saiu de mim. Porque de mim saiu virtude, o milagre acabou de alcançar a vida de alguém. A mulher temendo e tremendo. Por que temendo e tremendo? Porque cerimonialmente ela está impura. E se alguém impuro tocasse em outra pessoa, essa pessoa também ficava impura. Só que Jesus é tão extraordinário que quando alguém impuro tocava nele, além dele não ficar impuro, era a pessoa que ficava limpa. Levante uma de suas mãos aos céus. Não importa talvez qual é a impureza que tem envolvido a sua vida, se você tocar no Senhor esta noite, se render diante dEle e pedir graça a Ele para recomeçar, Ele vai te purificar, Ele vai te limpar e vai te ajudar a começar a viver hoje uma nova história na sua vida. O Senhor para e a pergunta do Senhor é: quem foi que me tocou? Ela para e diz assim: Senhor, fui eu. E o texto diz que ela começa a contar toda a sua história. Só tem um problema: nesse tempo aqui, a filha de Jairo está lá piorando o quadro dela. E esse tempo aqui é tempo suficiente para que alguém da casa de Jairo chegue e diga assim: ó, você não precisa mais incomodar o mestre, porque sua filha acabou de morrer. Quando você visita aquele território, você consegue visitar até hoje as ruínas da sinagoga de Cafarnaum. O Mar da Galileia está a 5 minutos à frente, a pé no máximo. A cultura judaica é que os líderes das sinagogas moravam em torno da sinagoga. O que eu estou te falando é que era no máximo 5, 10 minutos, se essa mulher não tivesse entrado na história para Jesus encontrar-se com Jairo, entrar dentro da casa de Jairo, e provavelmente ele teria encontrado essa menina ainda viva. Jairo está pensando em tudo isso, mas enquanto ele está se envolvendo com esse misto de sentimentos, Jesus olha para ele e libera sobre ele uma palavra que ele está liberando sobre você essa noite. Ele olha para ele e diz: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. O que Jesus está dizendo é o seguinte: existem 2 sentimentos, que sempre vão tentar rondar o seu coração: o medo e a fé. O medo sempre vai te dizer: esquece, desiste, não tem como, não há mais esperança. A fé sempre vai te dizer: levanta a cabeça, há jeito sim, há esperança sim, tudo pode mudar. O sentimento que você se envolve, o sentimento que você abraça, ele é determinante para muita coisa que acontece na história da sua vida. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, Pedro faz uma declaração muito interessante, porque ele diz o seguinte: ó, cuidado, porque o diabo, nosso adversário, vem contra nós rugindo como leão, buscando a quem ele possa tragar. Quando você estuda a vida do leão, você vê que a vida do leão é feita de diversas fases. Ao ponto que ele vai envelhecendo, a sua velocidade não é mais a mesma, a sua explosão de arranque e corrida não é mais a mesma. Ele tem que se reinventar dentro da sua estratégia de caça. Uma das estratégias que ele tem na sua velhice é que ele continua a se aproximar das vítimas, mas ele não corre mais sobre ela. Ele se agacha e, de uma forma muito discreta, agachado, ele começa a rugir. Porque de algum modo ele percebe que o rugido dele traz intimidação. E pior do que você saber que tem um leão por perto é você não saber onde ele está. Quase sempre há uma dispersão nas manadas dos animais, e alguns vão em direção aonde está o leão. Quando Pedro está dizendo: cuidado, porque o diabo, nosso adversário, vem contra nós, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Uma das possibilidades de interpretação daquele texto ali é o seguinte: fique muito atento, porque o diabo sempre tenta nos vencer através do medo. Ele tenta fazer você perder a guerra aqui. Ele tenta fazer você pensar que, independente da direção que você seguir, da escolha que você fizer, independente da atitude que você tomar, é inevitável, não tem mais jeito. Só que deixa eu te lembrar uma coisa esta noite: a Bíblia não diz que o diabo é um leão. A Bíblia diz que ele ruge como leão, objeto de comparação. Lendo a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, você descobre que leão mesmo só existe um. É aquele que está descrito no Apocalipse, é o leão da tribo de Judá. É o nosso Cristo, é o nosso Senhor. E a palavra dele para você hoje é: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas.
mas crê somente. Eu estou crendo nessa palavra sobre a sua vida. O diabo não vai te vencer através do medo. Deus vai te renovar em fé, te fortalecer em fé. Você vai avançar e o nome do Senhor será glorificado sobre a história da sua vida. Há alguém que pode louvar a Deus por isso? Já viu que a Bíblia fala sobre a fé? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que você ainda não vê, mas já tem convicção. Sabe qual é a questão? Sempre há uma distância entre aquilo que nós enxergamos e aquilo que nós cremos pela fé na realidade, na prática da nossa vida. Se eu fosse fazer uma pergunta a você hoje: quais são os maiores do esporte brasileiro, os maiores heróis do esporte brasileiro? A maioria das pessoas iriam responder alguns nomes, como por exemplo Pelé, Ayrton Senna, sim ou não? Sim. Por quê? Porque a nossa lógica sobre heróis é que as pessoas se tornaram heróis pelo que eles fizeram. Pelé, por exemplo, pela conquista de 3 Copas do Mundo, Ayrton Senna por ter sido tricampeão mundial. O que nós precisamos entender é que no relacionamento com Deus, nós vivenciamos coisas especiais com Deus, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Deus faz por nós. Quando você lê Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, você vai ver todos aqueles heróis ali. Eles não foram heróis por aquilo que eles fizeram, foi Deus que realizou aquilo pela vida deles. Não foi Moisés que abriu o mar vermelho, não foi Abraão que fez o sacrifício ter uma provisão para ele. Deixa eu crer uma palavra de Deus diante disso sobre a sua vida. A fé não tem a ver com aquilo que você consegue fazer. A fé tem a ver com aquilo que Deus irá realizar por você. Quando eu estou dizendo a você que você não precisa ter medo, mas o sentimento que você tem que ter é fé, é porque não tem a ver com a sua realidade, com as circunstâncias desse momento, mas tem a ver com o poder de Deus, que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas e faz tudo virar milagre, apesar das nossas realidades de vida. Você está entendendo isso? A palavra do Senhor qual foi? Não temas, crê somente. O Senhor foi para a casa de Jairo. Você percebeu que quando Jesus chegou na casa de Jairo, ele chegou liberando uma palavra? Qual foi a palavra? A menina não está morta, apenas. Só que aquela menina ali estava morta ou dormindo? Morta. Já percebeu que Jesus sempre chamou a morte de sono? Lázaro havia morrido e Jesus disse: ó, Lázaro não está morto, apenas dorme. Mas Lázaro estava morto ou dormindo? Morto. Guarde isso. Por que Jesus sempre chamou a morte de sono? Isso daqui sempre foi uma forma dele trazer o poder dele dentro de uma linguagem que você entenda. O que ele está dizendo é o seguinte: eu quero que você enxergue isso não com os seus olhos, mas eu quero que você enxergue isso com os meus olhos. Como assim, Senhor? A mesma facilidade que você tem para acordar alguém que está dormindo é a mesma facilidade que eu tenho para trazer de volta alguma coisa que já morreu. Então não enxergue isso com os seus olhos, enxergue isso com os olhos de Jesus. Deixa eu liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Aonde os seus olhos estão encontrando o problema, Ele está vendo a oportunidade para a realização de um grande milagre. Não tem a ver com aquilo que você consegue fazer, tem a ver com aquilo que o poder dele consegue alcançar e mudar como realidade. Não é morte, é sono. Uma só palavra dele pode resolver e fazer tudo voltar ao normal novamente. Você pode dar glórias a Deus por isso. Essa menina não está morta, ela apenas dorme. Só que quando Jesus falou isso, algumas pessoas riram. Essa risada aqui não é de alegria, essa risada aqui é de deboche. Ainda que sejam as carpideiras, os comentaristas dizem que aqui são as carpideiras, eram mulheres, na grande maioria viúvas, que não tinham a sua subsistência com rendas. Então elas eram contratadas para chorar e manifestar compaixão, empatia em realidades como essa. Ainda que eram carpideiras, mas quando Jesus entrou dentro dessa casa e disse: ó, essa menina não está morta, ela apenas dorme. Essas pessoas aqui não eram para ter rido de Jesus.
O que Jesus está dizendo é o seguinte: Jairo, é esse tipo de gente que você está deixando ter acesso à sua vida. Porque se essas pessoas de fato quisessem o seu bem, o que eles iriam fazer não era rir e debochar. O que eles iriam dizer é: que bom que ainda tem jeito, que bom que o Senhor chegou, que bom que ainda pode ser mudada essa realidade. Deixa eu falar uma coisa para você, e escute isso. Há algumas coisas que Deus permite acontecer na vida da gente, para mostrar para a gente quem são as pessoas que estão por perto. O que Jesus está dizendo é o seguinte: Jairo, esse tipo de gente que você está permitindo ter acesso à sua casa, à sua vida, à sua intimidade. Só que a primeira coisa que Jesus fez quando aquelas pessoas zombaram de Jesus, a Bíblia diz que Jesus colocou essas pessoas para fora, porque há muitos momentos que primeiro Ele precisa limpar o ambiente, para que depois o ambiente estando limpo, a glória dEle possa ser revelada, o poder dEle possa ser manifestado. Há coisas que Deus permite acontecer para mostrar para a gente quem são as pessoas que estão por perto. Haverá momentos que para andar com Deus, você vai ter que deixar de andar com alguém, selecionar melhor quais são as suas amizades, os lugares que você vai. Mas deixa eu crer numa coisa aqui: deixa Deus limpar o que é preciso limpar, porque a glória dEle virá sobre a sua vida, e os milagres dEle virão também. Há alguém que está entendendo isso? O Senhor ordena essas mulheres que saiam para fora. E quando elas saem para fora, a Bíblia diz que Jesus toma essa menina pela mão e diz: Talita cumi. Talita aqui não é o nome da menina. Talita cumi aqui é uma expressão em aramaico. Na verdade, depois do exílio, o hebraico virou quase que uma língua praticamente morta. O povo falava o aramaico, a elite falava o grego. Jesus falava em aramaico. O que Marcos está fazendo é transliterando do jeito que Jesus disse. E os tradutores para o português também mantêm a tradução original do que foi falado. Talita cumi, menina, te digo, levanta-te. E a Bíblia diz que na mesma hora a menina se levantou. Se esse milagre tivesse terminado aqui, já teria sido extraordinário. Você concorda comigo? Só que o texto, antes de concluir, diz que Jesus tomou a menina pela mão, devolveu ela aos seus pais e disse o seguinte: agora dê de comer a. Três coisas para mim falar aqui e eu concluo. Em primeiro lugar, Jesus realizou 3 milagres de ressurreição em seu ministério. Quantos milagres? Todas as pessoas que Jesus ressuscitou, Ele devolveu essas pessoas a um ambiente de cuidado. Quando Ele ressuscita a filha de Jairo, devolve aos braços dos seus pais e diz: agora dê de comer a menina. Quando Ele ressuscita o filho da viúva de Naim, Ele entrega essa criança de volta à sua mãe, um ambiente de cuidado. E quando Ele ressuscita Lázaro, Ele diz assim: agora desatai-o, cuide dele, repossibilite-o a retornar a uma normalidade da vida. Todas as pessoas que Jesus ressuscitou, Ele as devolveu a um ambiente de cuidado. Esse é o mistério do reino de Deus através da igreja. É trazer aqueles que estão mortos em seus pecados e iniquidades ao ambiente de cuidado chamado igreja, noiva de Cristo, aonde ali eles serão cuidados, restabelecidos, restaurados e fortificados para continuarem a sua trajetória na terra. Agora dê de comer a menina. Pensa comigo aqui uma coisa: o que é mais fácil? Você ressuscitar alguém que está morto ou você dar de comer alguém que está com fome? Dar de comer alguém que está com fome é muito mais fácil. Jesus havia acabado de realizar um dos maiores milagres da Bíblia. E diante de algo tão inexplicável, Ele está pedindo algo tão básico, algo tão substancial para esses pais. Aqui há um entendimento bíblico que eu preciso que você entenda ele para a sua vida. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se vocês não alimentarem essa menina, ela morre de novo. Só que se ela morrer de novo, não foi porque eu não a fiz viver, mas é porque vocês não cuidaram daquilo que eu queria que estivesse vivo. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui.
Há muita gente que Deus restaurou família, sonho, saúde, casamento, projeto, chamado, empresa, comunicação com o filho. Há tanta gente que Deus restaurou tanta coisa, mas a pessoa não cuidou, não se dedicou, não priorizou, não alimentou, morreu de novo. Morreu por quê? Porque não foi Deus que trouxe a vida? Não. Morreu porque a gente precisa entender que há uma coparticipação dentro do projeto de Deus. É Ele olhando para mim e para você e dizendo o seguinte: ó, eu trouxe a vida, mas eu estou confiando a você a responsabilidade de manter isso vivo. Eu estou encerrando essa palavra, mas eu preciso que você entenda uma coisa esta noite. Não deixe morrer aquilo que Deus quer que viva. Seja em qual área e em qual esfera for da sua vida, se Deus fez coisas viverem em você, se Deus vivificou sonhos, projetos, ideais, caminhos a serem alcançados, projetos a serem desenvolvidos, e talvez passou 1, 2, 3, 5 dias, uma semana, 10, alguns meses, quem sabe até alguns anos, e você não tem cuidado nisso, não tem alimentado isso, não tem colocado a sua vida, o seu coração, não tem feito disso prioridade, isso está morrendo de novo. Há uma voz de Deus ao seu coração, dizendo: alimente aquilo que eu quero que viva. Se você não alimentar aquilo que Deus quer que viva, se você não cuidar e não zelar por aquilo que é projeto de Deus para viver na sua história, você consegue matar isso de novo. E não pense que morreu porque não era um plano de Deus. Muitas coisas morrem, não porque não eram planos de Deus, mas é porque fomos negligentes em cuidar e alimentar para que isso permanecesse vivo. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: ó, eu trouxe essa menina de volta à vida, só que a responsabilidade é de vocês. Eu estou saindo daqui para seguir a minha caminhada. A responsabilidade é de vocês. Se vocês não alimentarem, morre de novo. Não porque não fui eu que fiz viver, mas por causa da falta de cuidado. Terceira coisa, eu estou concluindo aqui. 3 milagres de ressurreição Jesus realizou. Quantos? A ordem cronológica é exatamente essa. Primeiro, ele ressuscita a filha de Jairo. Haviam 700 anos, quantos anos? Que não se ouvia notícias de ressurreição em Israel. A última vez havia sido um moço que ressuscitou nos ossos de Eliseu, em uma guerra, quando ele foi morto na saída da guerra. Há 700 anos não se ouvia notícia de ressurreição em Israel. Aí Jesus ressuscita a filha de Jairo. Há quanto tempo que aquela moça estava morta? Instantes, talvez 1 hora no máximo. O segundo milagre de ressurreição que Jesus realizou foi o filho da viúva de... Quanto tempo tem que o filho da viúva de Naim estava morto? 1 dia. E o terceiro milagre de ressurreição que Jesus realizou foi quem? Lázaro. Quanto tempo que Lázaro estava sepultado? 4 dias. Você entendeu isso? Primeiro ele ressuscitou alguém que havia acabado de morrer. Depois ele ressuscita alguém que está 1 dia morto. E depois ele ressuscita alguém que está há 4 dias sepultado. Eu estou encerrando essa palavra já para orar com você, mas eu quero liberar algo de Deus sobre a sua vida através disso. Deus não é Deus de medidas menores. Deus é Deus de medidas cada vez maiores. Primeiro ele ressuscita alguém que acabou de morrer, depois ele ressuscita alguém que está 1 dia morto, depois ele ressuscita alguém que está 4 dias sepultado. Eu estou crendo que os melhores anos da igreja nessa nação ainda estão por vir. Eu estou crendo que as nossas maiores experiências com Deus ainda estão para chegar. Eu estou crendo e profetizando que os maiores milagres de Deus na tua história, na tua casa e na tua família ainda estão para chegar. Se você pensa que você já viu muito, já experimentou muito e já conheceu muito de Deus, deixa eu lhe dar uma boa notícia. Deus não é Deus de medidas menores, Deus é Deus
de medidas cada vez maiores, cada vez maiores, cada vez maiores. Alguém que está entendendo essa palavra?